A busca por uma estética moderna, brasileira, que marcou época e deixou saudade no nosso cenário cultural. Luiz Carlos Ripper é o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro. Cenógrafo, figurinista, diretor de arte, encenador, educador. São tantas as atividades, tantos os trabalhos, que começa a ficar difícil de definir. E Lídia apresenta a exposição dizendo justamente que ela não pretende definir, mas trazer à tona tanta produção, tanta criação. É isso mesmo? A gente não precisa se preocupar em definir porque a própria obra já demonstra? Naturalmente, eu acho que um artista nunca consegue, ele só se define na própria existência dele, né? Quando a gente pega uma parcela, você está sempre criando um perfil. Aqui a gente tem pedaços, tem uma costura, tem um Ripper que a gente pôde elaborar, construir, para poder jogar no mundo e ver aonde é que isso para, porque tem muita coisa para ser revelada. E desses depoimentos todos que vão ser dados por pessoas que conviveram muito com ele, realizaram, né? Eu acho que a questão da realização, ela é fundamental. Quer dizer, você quando participa de um processo que chega até um final, é uma experiência, essa sim é a grande experiência do contato. Uma experiência ainda mais potente quando é eivada de afeto, né? O Ripper foi um irmão que eu tive, mas eu estou hoje me surpreendendo, por mais que eu seja irmã dele espiritual, me surpreendeu essa maravilha de desenhos que está aqui. Ele devia ter feito, tem vindo uma exposição, é um grande pintor, é um desenhista, uma pessoa que pensa em tudo. Me surpreendeu aqui, aliás, essa belíssima, mostrando um outro aspecto do Ripper que ele fazia sempre nos papeizinhos, ou no bar, ou na mesa de trabalho, ou no meio do ensaio, e jogava fora às vezes, não ficava, né, com eles. Então, para mim, está sendo uma surpresa rever esses desenhos todos aqui, mostrar o sensível que ele foi e o homem avançado que ele foi. Não era para estar além desse século. Morreu muito moço, eu fico com muita pena. Ele tinha muito para dar, muito para dar. O Ripper era um cara que fazia uma criação toda em cima de conceitos. Então ele evoluía os conceitos, ia desenhando e partia para outros desenhos e ele crescia o tempo todo em cima desses conceitos. Não tinha fim. Ele desenhava, escrevia e nunca ficava pronto nada, porque sempre era uma coisa em evolução, borbulhante. Para isso precisávamos de muitos lápis sendo apontados constantemente? Muito. Cada desenho desses aí, lindo, é um artista plástico fabuloso, tá? Mas cada um desses desenhos é feito num papelzinho, às vezes mínimo, super porcaria, papel de pão que estava ali, e o tamanho do gesto é o tamanho da ponta do 6B que quebrava, que ele fazia quase rasgando o papel, quebrava, a gente já tinha um monte de lápis indo apontando. Então isso aqui são gestos de lápis 6B quebrando. Por isso tem essa impetuosidade que o grafismo do desenho dele tem, mas que o cenário construído não tem. A construção dele é uma coisa pausada, né? Absolutamente helênica. E o desenho dele é o gesto. Como o Paulinho falou, não é uma consequência do outro. Tem grandes interrupções. Os mapas linguísticos dele são um fenômeno, o desenho dele é outro e a construção cenográfica em 3D é outro, né? Inteiramente diferente. Ripper, seu irmão mais jovem, esse menino já traduzia essa inquietação desde cedo? Ele era um cara super organizado. Ele conseguia colocar no papel uma coisa que ia acontecer daqui a um mês e ele organizava tudo com os mínimos detalhes, incrível. Eu sentia muito isso, que eu sou exatamente o contrário dele, eu sou muito desorganizado. E ele entrava no meu laboratório e falava para minha mulher, eu não sei como é que o meu irmão trabalha nessa desorganização. Ele nem entrava. Agora, ele me dizia, na casa dele,
que ele precisava da organização do Zeca, porque ele achava que o Zeca era super organizado. Inclusive, não tem a obra estrutural do Ripper sem o Zeca, era sempre junto. Tinha instantes que o Ripper estava num caos absoluto, na tentativa de se organizar e imediatamente grudava no Zeca. E o Zeca vai solucionar. Eu não entendi nada disso, porque eu sempre considerei ele super organizado e eu super desorganizado. Que bom, né? Uma pessoa tão criativa e que até hoje faz essas confusões, porque no fundo me parece ele era múltiplo dessa forma mesmo, né? Ele era muito contemporâneo, muito. As pessoas hoje acho que ainda iam ter curiosidade de conhecer cada coisa dele, as ideias, as transformações, a confiança sempre na criação que vinha do nada, que vinha da contradição. Eu acho que o Ripper, o grande amor pelas matérias brasileiras, pela palha, pela cultura africana no Brasil, pela brasilidade, né? Ele tinha essa... E, ao mesmo tempo, ele era conceitual, completamente limpo. Ele gostava da africanidade, gostava de um tecido limpo, cheio de coisinhas que franziam por elas mesmas. Não eram roupas feitas quase com a máquina de costura, eram mais amarradas. E, sei lá, ele era uma pessoa muito interessante. E que deu origem a uma tese que vai virar um livro. Nessa tese, nesse livro, essa multiplicidade aparece o tempo todo? O tempo inteiro. A multiplicidade do Ripper e a criação dele, o pensamento dele presente em cada criação, no cinema, no teatro, no arquiteto Ripper também, fez muita coisa na arquitetura teatral, junto com o Zeca sempre, e nas escolas que ele criou, nas escolas que ele procurou reformular, no trabalho dele fantástico no centro técnico, que ele procurou organizar o conhecimento de todas as técnicas teatrais. Ripper gostava muito de dizer de que adianta o que eu sei se ninguém mais sabe. Ele buscava sempre a democratização do conhecimento, quer dizer, o fazer dele era democrático e todos os conhecimentos só importavam se havia troca. Conhecimento nenhum tem importância se não há troca. Então, mais sobre a obra, teatro, cinema e também esse educador no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. A Universidade está de volta no Centro Cultural dos Correios, falando sobre a vida e obra de Luiz Carlos Ripper, cuja marca no teatro é inegável. A gente tem aqui, hoje é dia de rock no fundo, mas quando ele chegou no teatro, ele já era consagrado no cinema. O cinema, é perceptível também essa marca dele no cinema? Sem dúvida. Eu acho que ele tinha uma visão estética própria, ele tinha uma maneira de conceituar os filmes, só ele, eu acho que é uma escola. Eu acho que o cinema do Ripper é o cinema do Ripper. Em determinado momento, numa entrevista, ele lamenta que o planejamento não acompanhasse a criação no cinema. Ele está falando de um cinema daquela época, isso mudou de alguma forma. Como é que a gente pode entender esse olhar dele ao longo desse tempo? Ele tinha até uma palavra que ele usava, que hoje em dia virou uma palavra técnica do cinema, que é desprodução. Ele dizia, não tem produção no Brasil, tem desprodução. Hoje em dia a gente chama desprodução a etapa de acabou a filmagem, de montar tudo. Nessa época não tinha essa nomenclatura, mas ele dizia, ele achava, mas até no teatro, a diferença que tem entre o traço dele, né, e o que ele construía provém dessa enorme dificuldade de realização, que ele também tinha, né, no teatro. No cinema isso é muito mais grave porque ele tinha um domínio, ele tinha que ter um domínio total sobre todo o equipamento técnico e humano do espetáculo teatro. No cinema você não consegue, é uma estrutura muito maior, né? Muito mais cara, muito mais desgastante. Muito mais tempo, muita mais gente envolvida. Né? Sofria, no Chica ele várias vezes brigou com o Kaká, no Quilombo ele chegou a desaparecer 3 vezes do filme. E aí retornava depois todo poderoso. Então ele vivia uma angústia, né, do procedimento criativo para o procedimento de realização muito grande. Eu acho que o Ripper, na verdade, ele era muito maior do que aonde ele foi trabalhar. Ele tinha a visão do todo, completo. E muitas vezes ele era diretor de arte, que já é uma coisa maravilhosa, mas ele tinha que ser o diretorzão, ele tinha que ser o grande produtor, porque ele tinha tudo isso na cabeça, não é? Então,
e outros trabalhos também, não só no cinema, mas como no teatro. Ele queria fazer tudo porque ele sabia fazer. Quando ele se metia, ele estava de verdade. Mergulhava mesmo. Mergulhava mesmo. Uma precisão enorme que ninguém conseguia ver, na verdade, aquela totalidade, mas que o barato dele era a totalidade. Ele queria chegar aos limites daquela experiência. Quando a gente reúne a obra dele, cinematográfica, que é o registro que está aí, né? No teatro a gente não tem como fazer, que são direções de diretores completamente diversos, né? Então ele trabalhou com Arnaldo Jabor, ele trabalhou com Kaká intensamente, trabalhou com Nelson. Quando você bota lado a lado, parece que é de um diretor, quase que de um diretor só. Que é aquela imagem que se constrói, parece... Do diretor de arte de todos os filmes. Te dando os comandos, aí você entende com muita clareza a potência mesmo, os objetivos, os alcances, aonde ele queria chegar. E você não está mais diante de uma diversidade de cabeças. É como se todas se reunissem naquela imagem produzida, que, no final das contas, são as cores, as matérias que ele propunha, os agrupamentos, né? Isso é muito impressionante. Ele fala em entrevistas que ele foi buscar o teatro na intenção de buscar subsídios para ser um diretor de cinema. Então, ele foi buscar a proximidade com o trabalho de ator, ele foi aprender a ser ator, a ideia dele era aprender a ser ator, para com isso ter subsídio para ser diretor no cinema. E ele acabou se envolvendo com a cenografia no teatro e ficando como o trabalho mais conhecido dele, o trabalho da cenografia. Mas é isso, a cabeça dele era uma cabeça da totalidade, da compreensão do processo, da busca da estrutura, para cada vez a qualidade, a possibilidade expressiva da arte ser maior em função de estar mais estruturada. Ele tinha uma noção do mundo todo e aprofundava. O que ele não sabia, além da imaginação dele, que era fantástica e criativa, ele se aprofundava em textos que dessem base a ele para refletir sobre aquilo. Eu acho que foi das pessoas com quem eu trabalhei de maior sensibilidade e conhecimento. Era difícil trabalhar também com ele, não era tão fácil. Eu nunca tive problema, mas foi muito apaziguadora das relações. Mas ele era uma pessoa doadora dentro daquela cena, que tudo para ele tinha importância, porque nós não compreendíamos o todo. Ele chegava com pedaços e da cabeça dele já estava pronta. Então, foi maravilhoso trabalhar com ele. Foi porque ele aceitava também as minhas ideias e me provocava. Isso aqui é importante. Eu vi muito a mão de Ripper me provocando para novas experiências. Rompeu. Foi uma época maravilhosa. E esse irmão que, em determinado momento, começa a trilhar o seu caminho próprio como criador, essa troca permaneceu sempre entre vocês? No começo, eu sempre trabalhei com técnica e quando ele começou a trabalhar, eu já tinha me formado em arquitetura, desenho industrial e conhecia muita técnica. E isso ele não tinha ainda, porque uma técnica é uma coisa que exige prática, exige vivências. E eu ajudava muito nisso, nesse sentido, entendeu? Eu até falava, pô, a técnica no teatro é fácil de colocar as coisas em pé, não chove, não tem vento. Então eu faço isso, você pode fazer o que quiser aí que eu faço. Por isso que ele se sentia seguro quando você estava por perto. Isso no começo, depois ele foi dominando também e ele não precisava mais de mim, não. E voltando um pouco para o que essa exposição traz, para a gente que não chegou a conhecê-lo, né? Como é que foi esse pensamento para colocar uma obra tão diversa com um criador tão avassalador? Na verdade, é uma pessoa de bastidor, né? Tem uma perspectiva também um pouco política de você trazer a figura do cenógrafo à frente, né? Do diretor de arte como alguém que determina muita coisa da obra. Mas as pessoas não conhecem o nome. Então, o plano era, primeiro, dar alguma condição de contextualização da obra dele, né? Então, a gente montou a questão que está ali, né? Uma linha do tempo, onde você tem o contexto, conversando com a obra, num período que é um período muito significativo, né? Ele produz entre o governo João Goulart e o Collor. Depois disso, ele não continua, né? Ele não suporta, digamos assim, né? Ele morre, né? E a obra dele expressa muito essa curva que o Brasil viveu.
e fazer uma seleção de materiais que fossem verdadeiramente expressivos. Porque não havia nada organizado, assim, as coisas estavam soltas. A Funarte tem muito material, então a Funarte, grande parte dessa exposição tem como origem o acervo da Funarte e tem como origem, na sua parte mais expressiva, nos desenhos que foram extraídos do acervo pessoal dele, que foi desenvolvido dentro da academia, dentro da Unirio, em parceria com a Heloísa Lira. Nós montamos um projeto juntos na época. Por isso, a mão livre. A mão livre é a mão livre num sentido muito amplo e porque tem a questão do desenho muito presente. Então, foi uma costura para você chegar perto desse espírito Ripper, né? Então, no próximo bloco, o educador, o conhecimento que não para. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Para conhecer o acervo pessoal de Ripper com 12 mil documentos, visite a Escola de Artes e Técnicas Luiz Carlos Ripper da FAETEC. Já o acervo digitalizado está disponível para pesquisa no Lince Unirio. O Unidiversidade está de volta no Centro Cultural dos Correios, falando sobre a vida e obra de Luiz Carlos Ripper, que, como a Luísa já nos lembrou, toda essa trajetória de cenógrafo, figurinista, diretor de arte, encenador, ela desemboca em alguém preocupado em que esse conhecimento tenha sequência. Isso ele fazia ao longo do próprio trabalho? Ao longo do próprio trabalho, o tempo inteiro. Todo o processo criativo do Ripper contava com juntar em equipe pessoas para haver uma troca de conhecimento, uma percepção do conhecimento não hierárquica, de que todo conhecimento se soma e o conhecimento só tem sentido se ele está em circulação, em movimento. Então ele buscava o tempo inteiro registrar dentro dos processos dele como era feito esse processo criativo para que isso pudesse ser multiplicado. Ele tinha 1000 projetos de publicações, ele tinha sempre essa preocupação. As próprias equipes dentro do cinema, era juntar o conhecimento local com o conhecimento dele, juntar a realidade, o próprio ambiente físico, o meio ambiente, a natureza local, e ter essa troca de conhecimento o tempo inteiro. Num desses mapas que ele usava para dar aula, ele fala sobre a importância do erro no processo de criação. Isso era visível ao trabalhar com ele? Era porque eu acho que fazia parte da ideologia dele, que a partir do erro a gente acerta. A partir de uma ideia que não serve, a gente tem outra ideia, né? E a palavra que ele tinha muito era ideia, a valorização da ideia. Então, essa coisa do erro fazia parte mesmo, a contradição fazia parte da criação e da vida o tempo inteiro. E palavras por todo lado? Ele usava... Oprima. A oprima. Uma outra coisa que ele fazia demais quando achava chegado a uma solução era isso aqui, ó. Lançava a tua cabeça no espaço. Ele vinha de uma confusão muito grande para aprofundar minha briga com o Zeca. Ele ia escrevendo, depois girava bolinhas em volta, criava setinhas e criava uma estrutura que dava uma compreensão àquelas palavras. Aí ele mostrava os gráficos assim, os caras, não estou entendendo nada. Ele dizia assim, já tenho os meus guias, agora meu caboclo pode soltar. Que não guia. A guia você coloca no corpo de quem vai receber, para que o caboclo fique contido dentro de você e permita você se organizar emocionalmente, senão ele vira uma força da natureza. Então essa primeira construção de palavras era para esse cara se organizar, para ele chegar a uma sensatez. Só depois disso é que a gente vira ele gerar desenhos. Um hábito que o Ripper tinha, ao juntar um grupo para pensar um projeto, ele fechava os olhos, abria a mão em cima de uma página do dicionário aberta aleatoriamente, lia essas 5 palavras que os 5 dedos apontavam e construía todo o raciocínio em cima dessas 5 palavras e fazia sentido. Ele uma vez me perguntou, fez isso comigo, me perguntou, o que você entendeu disso? Eu disse, entendi isso, assim, 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 assado. Você traduz a minha loucura. Ele fazia perguntas para o dicionário. Então estava Paulinho e eu trabalhando no Quilombo. A gente acordava de manhã, já ia lá para o escritório dele, ele com aquela cara furiosa sempre, porque ele já tinha lido e escrito
qual seria o nosso comportamento do dia. Eu ia ser sempre o perseguidor dele. Ele sempre dizia, vai me trair, não sempre era uma crise, né? A gente começava o dia mergulhado numa crise enorme de suposições que vinham desse busca, né, no tal do dicionário. Tem um aspecto muito interessante dele também, que não se falou talvez ainda, é como ele trabalhava com o elenco. Ele fazia assim, ele ia para um lugar lá em Santa Teresa, um lugar bem longe que ninguém conhecia, ficava uma semana imerso lá com as pessoas, treinando expressão corporal, que era uma coisa que não se falava muito na época. Trabalhava com Klaus Viana, inclusive. Com Cláudio, ele trabalhava. E ele exigia, por exemplo, ali naquele do Museu de Arte Moderna, naquele espaço ele montou O Avatar. No Avatar tinha um plano inclinado que as pessoas tinham que subir aquilo. Eles ficaram horas treinando, subia, porque o cara tinha que aprender a se movimentar. E essa gestual do teatro, entendeu? Não era muito enfatizado. O gestual, quando a pessoa faz uma mímica praticamente, ela não precisa falar, não precisa fazer nada. Porque no Avatar a gente alugava uma Kombi para levar as pessoas para o mar, para passear, para trabalhar tudo ao ar livre. Porque depois que a gente foi à Grécia, eu fui uma época, ele foi outra. E aí começou toda já o pensamento, já criando o Avatar ao ar livre, pensando na oposição. Se não pudesse ao ar livre, ele levar a natureza para dentro do mar. Isso um ano antes quase do Avatar, quando ele esteve na Grécia, já visualizou tudo na carta dele que escreveu para mim, e como devia ser a música. Depois foi ao contrário, que eu também não aceitei aquele, mas de qualquer maneira ele integrou completamente, já tinha peça pronta na cabeça, e como ia armar, foi dificílimo, foram meses de treinamento, acho que foram 6 meses, já saímos do prejuízo. Havia tanta paixão pelo teatro que a gente pagava para fazer teatro. Todo mundo tinha uma outra opção, porque não se ganhava dinheiro. Hoje em dia todo mundo entra com a peça paga, mas naquela época não, se juntava pessoas para pagar para fazer a peça. Hoje é o dia de rock, eles ficavam lá dentro, lá no subterrâneo ali do Teatro Ipanema, ficava ali meia hora e já saía, não aguentava, era esportista, gostava de ar livre. Ele gostava de ar livre onde ele ficava no ar, muito fechado, muito fumado, lá dentro, né? A noite inteira. Eles ficaram lá trabalhando e não saiu uma semana comendo sanduíche. Quer dizer, eu estou falando disso que não existe mais isso, é um outro mundo, né? Esse teatro, você acha que tinha uma liberdade que hoje em dia a gente talvez não tenha mais? Tanto no sentido da experimentação, quanto no sentido de não se preocupar com resultados? Na verdade, a grande questão era essa, né? Como você encontra caminhos para poder se libertar de cânones, de regras. Então, a liberdade era uma meta. E a liberdade gerava as ousadias, os enlouquecimentos, os riscos, né? Inovações que até hoje a gente se inspira, né? Que hoje em dia a gente encontra quase como questões banais, né? Então a gente vai viver, no Hoje é Dia de Rock, a construção de um espaço cênico, que é um corredor, que hoje numa escola de teatro, se você vai a um espetáculo no Rio de Janeiro hoje, o risco, a chance de você encontrar um espetáculo naquele formato é enorme. A gente tem que lembrar que há 40 anos atrás alguém pensou uma coisa. Ousou, né? Ousou, teve a coragem de ter ideia e levar adiante. Então é uma geração que tem essa pulsão, que a gente, de alguma maneira, deve recuperar essa potência, e ele foi um dos baluartes mesmo. Neste universo todo do Ripper, alguma imagem, alguma frase, alguma palavra, algum afeto especial? Ideia. Saudade. Paixão. Saudade também. Muito amor e saudade. Eu nem consigo. É uma falta. É uma ousadia. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Lídia, Paulo, Zeca, Sérgio, Cecília, Bisa e Heloísa por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.